Olá, irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Vamos orar para estudar a palavra de Deus juntos? Precioso Senhor, consagramos a Ti esse tempo de estudo, pedimos ao Senhor que nos ensine, aplique a Tua boa palavra em nossos corações, glorifique o Teu nome através de nós. Estamos aqui porque Te amamos e convidamos o Senhor para nos ensinar, porque Tu és o mestre dos mestres. Te louvamos, Te engrandecemos e Te bendizemos. Amamos o Teu nome, precioso Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje nós vamos ver o capítulo 6 de Lucas. E eu convido você a abrir a sua Bíblia para lermos juntos. Vamos fazer assim, vamos lendo, parando, conversando sobre a perícope. Amém? Vamos lá? Do versículo 1 ao versículo 5, temos uma perícope, onde o enfoque principal, o tópico principal, é mostrar Jesus como o Senhor do sábado. Vamos ler. E aconteceu que no sábado, segundo o primeiro, passou pelas searas, e os seus discípulos iam arrancando espigas, e, esfregando-as com as mãos, as comiam. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer no sábado? E Jesus respondendo-lhes disse: nunca lestes o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer, senão só os sacerdotes? E disse-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Primeira perícope, né? Nós vemos Jesus mostrando para os fariseus, que eram estudiosos da lei, que eram aqueles homens considerados os grandes religiosos dentro do movimento do judaísmo do primeiro século, aqueles que buscavam observar cada pequeno detalhe, cada pequena minúcia da lei. Ele está mostrando para eles aqui que ele é a resposta, ele é o Messias, ele é o Filho do Homem aguardado, e está dizendo também para eles que ele é o Senhor do sábado. Olha, Jesus provocou os fariseus, tá bom? Eles estavam criticando a postura de Jesus e dos seus discípulos, e ele lhes deu uma resposta à altura. Jesus deu para eles material para pesquisa. Jesus mexeu com eles. Porque Jesus foi também no texto, na história, porque eles tinham esse registro histórico registrado de Davi, e Jesus então vai dizer para eles: vocês não estão lembrando o que Davi fez? Então Jesus está puxando o pensamento deles, para pensarem no propósito do sábado, para pensarem no que está implícito na guarda do sábado, para irem mais fundo, saírem apenas daquilo que seria a observância do dia em si, mas entenderem o significado do sábado, o porquê o Senhor Deus da história descansou no sábado e disse para o homem que ele também deveria descansar. Então, ele está dizendo para eles aqui: pensem no sentido, pensem na profundidade, pensem na essência, não fiquem só agarrados na liturgia externa. É interessante. Se fôssemos trabalhar a questão do sábado, poderíamos parar por aqui e investigar, fazer ali uma pesquisa a partir do estudo de toda a Escritura do significado do sábado. Mas não é a nossa proposta nesse dia. Nós estamos lendo o livro de Lucas juntos e fazendo breves e bem simples comentários do texto. Então, nós vamos deixar aí a curiosidade, né? E você, se sentir desejo no coração, pode pesquisar mais a fundo sobre o sábado. É bastante interessante esse tema. Amém? Vamos continuar. A segunda perícope é a cura de um homem que tinha uma mão mirrada, ou seja, a mão toda encurvada, não conseguia executar os movimentos com a sua mão. E aconteceu
também no outro sábado. É interessante porque nós vamos ver aqui que Jesus, esse capítulo vai mostrar Jesus trabalhando no sábado, fazendo coisas no sábado. Então esse recorte de Lucas é muito primoroso. Lucas está registrando, como nós já vimos, a memória do povo. O povo que viveu e andou com Jesus. Lucas não teve esse privilégio de ser uma testemunha ocular, alguém que andou ali e viu de pertinho os atos salvíficos de Jesus. Mas ele está registrando esse material para o Teófilo, que nós já vimos no começo do livro, ele falando, e nós podemos inferir, porque ele chama ele por um nome que é importante, nós podemos inferir que esse homem era um homem rico, um homem importante, um homem de referência dentro da sociedade, porque ele chama ele de excelência, né? Excelentíssimo. Então, ele está escrevendo para ele, mostrando a respeito da fé em Jesus, mostrando a partir da sua pesquisa acurada que Jesus é o Salvador do mundo e que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, que surge nesse primeiro século, também é não apenas um instrumento evangelizador, mas é um instrumento dentro da sociedade, é um instrumento de salvação, de dignidade, de restauração, de dignificação da comunidade, porque é isso que o livro de Atos também nos mostra, um povo maravilhoso, unido, que reparte o que tem, que divide, que serve, que se doa. Não é verdade? Então ele vai escrever o livro de Lucas e o livro de Atos e os dois para Teófilo. Nós já vimos isso, estou só puxando aqui a sua memória um pouquinho para você recordar. Então, agora no capítulo 6, Lucas está mostrando para Teófilo, e agora para nós também, que Jesus, quando ele viveu aqui na Terra, ele desafiou as estruturas já estabelecidas. E ele propôs uma nova leitura da realidade. Ele propôs que eles entendessem o que eles estavam fazendo. Ele os desafia a pensarem as suas ações. E para isso, ele executa algumas ações que provocam o pensamento, que provocam uma ação por parte desses que são estudiosos da lei e seguidores da lei, que são os fariseus. Você vai ver muita ênfase na ação dos fariseus dentro do livro de Lucas. Lucas está mostrando, olha, os fariseus estavam ali seguindo Jesus de pertinho. Será para quê que eles estavam seguindo Jesus de pertinho? Lucas vai dizer isso para nós, né? Nós vamos lendo aqui e vamos descobrir. E ele está contando isso para Teófilo. Então vamos prestar atenção. Na primeira perícope, nós vemos que Jesus está no sábado, passando pelas searas, e os discípulos estão arrancando as espigas e estão comendo espigas cruas. Eles estão caminhando e estão comendo porque estão com fome. Nós sabemos que era proibido fazer longas caminhadas, deslocamentos durante o sábado. E também os judeus, eles preparavam as suas refeições antes, justamente para não terem que fazê-las, só usufruir delas já prontas no sábado, certo? Mas os fariseus, eles estão seguindo Jesus, porque eles estão observando o que Jesus e os discípulos estão fazendo. Ou seja, eles também estavam caminhando. Eles estavam lá, porque eles viram, né? E eles viram os discípulos, eles estavam ali com aquele olhar de crítica, aquele olhar, vamos ver aonde ele vai cair, vamos encontrar alguma falha. Porque o objetivo dos fariseus era destruir, era matar Jesus. Não era, sabe, o de se converter, seguir. Não era esse. Isso é o que fica claro aqui quando a gente lê Lucas, né? Vamos continuar então. Agora Jesus entrou na sinagoga. Como era de costume, nós já vimos que Jesus ia sempre às sinagogas, né? No sábado. E agora ele entra na sinagoga e o que ele vai fazer? Olha só, versículo 6. E aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. Então, até aí tudo bem. Ele entrou na sinagoga e está ensinando? Beleza. Ensinar no sábado era permitido. Joia. Só que enquanto Jesus estava ensinando, olha o que acontece. Havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Olha que interessante. Será que aquele homem foi convidado a entrar na sinagoga
como talvez uma isca para pegar Jesus, para acusar Jesus? Eu não sei. Eu sei de uma coisa, os que tinham portadores de deficiência, de certas limitações, eles não eram muito bem vistos dentro das sinagogas. Então, não sei nem porquê, nem como esse homem conseguiu ficar ali, para falar a verdade. Chama muita atenção isso aqui. Uma exegese, que significa um estudo mais profundo das Escrituras, levaria muito tempo, mas poderia propor umas possíveis respostas a essa questão. Mas vamos lá. E os escribas, então, estão esperando para quê, gente? Olha aí o versículo 7, para acusar Jesus. Eles estão querendo pegar Jesus numa falha, né? Eles estão ali, Jesus está ensinando, eles não estão prestando atenção em Jesus para aprender. Eles estão apenas esperando para ver se encontram alguma falha em Jesus. Como é difícil conviver com pessoas críticas, pessoas que estão o tempo todo procurando uma falha em nós. Não é verdade? Você já se deparou com isso? Pessoas que criticam o tempo todo, pessoas que não sabem elogiar, não sabem reconhecer as boas coisas que Deus faz, as boas coisas que você faz como discípulo de Jesus, mas estão o tempo todo procurando um jeito de te destruir, ou destruir e denegrir a fé que você confessa? Essas pessoas são um grande desafio para a nossa espiritualidade, não é verdade? Olha lá o que eles vão fazer. Mas Jesus, no versículo 8, vamos ver o que Jesus faz primeiro. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos. Esse é Jesus, Jesus conhece os nossos pensamentos. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e fica em pé no meio. Oh, meu Pai eterno, agora Jesus conseguiu a atenção mesmo de todo mundo. Eu acredito que se entrasse um mosquitinho dentro da sinagoga, as pessoas conseguiriam ouvir o farfalhar das asinhas do mosquitinho. Estava todo mundo ali em silêncio pleno, absoluto, esperando o que Jesus vai fazer. E levantando-se ele, ficou em pé, no caso o homem com a mão mirrada. Versículo 9, então Jesus lhe disse, uma coisa vos hei de perguntar. Eu amo as perguntas de Jesus. E você? Aliás, meus irmãos queridos, você já parou para perceber que se você estuda profundamente as Escrituras, você vai obter muito mais perguntas do que respostas? Essa é uma das maravilhas da nossa fé. A nossa fé não nos entrega um conjunto de normas fechadas para serem seguidas. A nossa fé nos propõe um caminho, um relacionamento com Deus vivo, o Deus da história. Por isso, muitas vezes, nós vamos ter muito mais perguntas do que respostas. A resposta você vai elaborar a partir da sua reflexão e da sua intimidade com Deus. Eu sei que muitas vezes isso é um pouco tenso, por isso nós precisamos crescer no nosso relacionamento com Jesus. Fica aí uma dica. Vamos continuar aqui. Então Jesus lhes disse umas coisas, versículo 9, uma coisa vos hei de perguntar, é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Está vendo como Jesus foi lá no fundo da proposta da pesquisa e do estudo sobre o sábado? E olhando para todos em redor, disse ao homem, estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. Agora olha o versículo 11. Se você não ficou pasmado, eu vou te dizer, eu li várias vezes esse versículo já na minha vida, e eu fico pasma. Ficaram cheios de furor. E uns aos outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Como é triste! Como é triste! Meu Deus, eles não estavam preocupados em cuidar, eles não estavam preocupados nem um pouquinho com aquele que sofria dentro da sinagoga. Eles só queriam condenar Jesus. Sabe, quando a gente está cercado de pessoas críticas, pessoas que só querem nos destruir, elas nunca vão perceber o bem que nós fazemos. Elas vão sempre prestar atenção nas nossas falhas. Elas nunca vão aprender conosco. Sabe por quê? Porque o coração está endurecido pelo ódio, pelo rancor, pela inveja e por uma série de pecados que não vale a pena aqui parar para listá-los. Mas vigiamos
E vigiaremos, e precisamos vigiar o tempo todo o nosso coração. E se encontramos esse espírito tentando achar guarida, precisamos repreendê-lo em nome de Jesus. Para termos um coração limpo diante do Senhor. Deus não nos chamou para sermos juízes uns dos outros, mas para servirmos uns aos outros em amor. No reino cristão, no reino de Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, só tem um juiz de todos. Jesus Cristo, o Senhor de toda a terra. Quanto a nós, nos cabe servir uns aos outros em amor, não é verdade? E esperar o melhor uns dos outros. Infelizmente, os fariseus não tinham percebido isso, e é um segredo da lei, o servir e doar-se uns aos outros. Vamos continuar. Versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Olha, gente, Jesus era um homem de oração. Era um homem que fazia vigília. Olha que interessante. Ele foi para o monte e passou a noite lá orando. Nós aprendemos com ele. Precisamos seguir as pisadas dele. Passar tempo com Deus. Esse é o segredo. Esse é o segredo, isso é o sábado, isso é o verdadeiro descanso. Quando nós passamos tempo com Deus, aprendemos com Ele, que é manso e humilde de coração, nós encontramos descanso para a nossa alma. Existe uma coisa que, infelizmente, perdemos ao longo dos séculos, e que era uma prática cristã dos primeiros séculos, a meditação. O passar tempo em silêncio na presença de Deus. Era uma prática dos cristãos. Paulo passou 3 anos no deserto pensando a experiência que ele tinha passado com Jesus. Quando Jesus encontra-se com ele, chama-o, vocaciona-o para o ministério, ele tem a experiência da cura ali por Ananias, que ora por ele e o batiza. Depois ele vai descer num cesto, né, quando ele está lá em Tessalônica. Irmãos, ele vai ficar pelo menos aí, alguns teólogos discordam se são 3 anos ou 2 anos, mas ele passa um bom tempo nos desertos da Arábia e ele está pensando na sua fé. E ele com certeza é um homem que tinha o hábito de meditar nas Escrituras. Meditar, quando eu falo Escrituras, eu estou falando do Antigo Testamento. Ele meditava, ele sabia boa parte delas de cor. Os outros discípulos aprenderam com Jesus isso. Isso também já era uma prática de alguns cristãos do 2º, 3º século. Nós vamos ver que depois vamos ter os monges, os padres e alguns profetas, homens do deserto, homens que viveram na meditação, na busca por conhecer Deus intimamente. Irmãos queridos, nós não podemos perder esse privilégio de meditar, gastar tempo na presença de Deus e, de preferência, como dizia Davi, fazendo calar e sossegar a nossa alma. Porque só consegue orar direito quem aprende a ouvir Deus. Senão a gente fica, falando demais e falando o que não deveria. Ouvir é um dos grandes segredos da oração eficaz. Gastar tempo ouvindo a Deus. Como nós já estudamos aqui, e se você não teve o privilégio de ver ainda, no site da nossa igreja está lá postado, nós já estudamos a oração de Jesus, o Pai Nosso, em 2 encontros, e uma das marcas da vida de Jesus era ouvir o Pai. E é poder dizer e ensinar para nós: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. É assim que deve começar a oração. E só quem para ouvir Deus consegue dizer: faça-se a sua vontade. Porque vai saber qual é a vontade do Pai. Vai saber aquilo que o Pai quer. E vai concordar aqui na terra com o que está sendo concordado no céu, com o que está sendo dito no céu. Vai ligar na terra o que está sendo ligado no céu. E é isso que garante a oração, a eficácia. Não é gritar, não é impostação de voz, mas é ouvir Deus e dizer em nome dele aquilo que ele quer que a gente diga. É isso que é dizer em nome de Jesus. É isso que é orar em nome de Jesus. Orar representando Jesus. A gente precisa ouvir Jesus. Precisamos gastar tempo na presença dele, ouvindo-o. E aí nós podemos dizer: é isso que o Senhor quer? Então tá, que seja feito aqui na terra em teu nome. Qual é a minha porção? Qual é a minha participação nisso? Às vezes ele vai nos revelar o que devemos fazer. E Jesus gastava tempo. Olha que coisa linda, ele passou a noite orando ao Pai. Depois disso, versículo 3, quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos.
É interessante, nós já trabalhamos esse conteúdo também em um dos nossos estudos, na verdade, o chamado à vocação dos discípulos e na sequência as bem-aventuranças. Na verdade, não foi só um estudo, foram vários. Se você quiser, você também pode acessar aí no nosso site as bem-aventuranças e nós nos detemos em cada uma delas, gastamos um tempinho. E aqueles que já viram sabem que foi bem precioso e valioso e foi muito oportuno. Então, olha que interessante, Jesus chama os discípulos depois de orar. Precisamos aprender com Jesus. Antes de tomar decisões, precisamos gastar tempo com o Pai. Decisões importantes, decisões marcantes. Ouvir para depois fazer. Amém? Aí, versículo 14 diz: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, e Mateus e Tomé, filho de Alfeu, e Simão chamado Zelador, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. É claro que ele está escrevendo depois que tudo aconteceu, então ele acrescenta, o Judas que traiu, não é verdade? Aí Jesus começa do versículo 17 até o 49, nós vamos ver essa grande perícope, é o sermão da montanha. Nós sabemos que esse sermão, esse material, ele está no Evangelho segundo Mateus, e ele ocupa no Evangelho segundo Mateus o capítulo 5, 6 e 7. Nós poderíamos até dizer que aqui nós temos um grande resumo do conteúdo, ou talvez um recorte daquele conteúdo, seria essa a melhor expressão, um recorte do conteúdo que está ali registrado de uma forma mais minuciosa, mais detalhada no Evangelho segundo Mateus. Há várias possibilidades de interpretação para essa escolha que Lucas faz, para esse recorte que Lucas faz. Alguns teólogos vão dizer, Lucas vai registrar uma pequena porção, porque ele está escrevendo um material encomendado para uma pessoa, certo? E ele deve ter as suas prerrogativas, as suas ênfases quando está escrevendo esse material. E, de acordo com as suas ênfases, ele vai contar algumas coisas que Jesus falou no Sermão da Montanha com esse objetivo, de atender a demanda de perguntas e respostas ou de propostas reflexivas para esse homem chamado Teófilo. Outros teólogos vão dizer, não, ele vai fazer esse recorte porque ele tem acesso à memória ocular, à memória daquele povo ali que andou com Jesus, aquele que viu, que teve ali no contato com Jesus, e essas pessoas vão contar para ele apenas alguns recortes daquele sermão, as partes do sermão de Jesus que elas lembram. Então, por isso, Lucas vai registrar apenas isso. E já Mateus era publicano, era um homem que tinha o hábito de fazer notas, porque como um bom publicano anotava, né, eles andavam anotando tudo, ele deve ter anotado mais detalhes, mais minúcias, por isso ele também estava lá junto com Jesus na hora, e ele anotou, ele teve o privilégio de andar pertinho de Jesus, ele deve ter perguntado alguma coisa e acrescentou ali o que ele tinha esquecido na hora e Jesus relembrou. Não sabemos bem os detalhes, mas Lucas não esteve lá tão pertinho, então por isso talvez Mateus tenha sido mais detalhado. Existem inúmeras possibilidades de pensar o porquê da diferença quando nós comparamos os dois registros de Jesus, que nós chamamos de Sermão da Montanha. Tá bom? É claro que se você quiser estudar o Sermão da Montanha a fundo, eu te diria que o melhor material seria com certeza Mateus, porque ele é mais detalhado e conta passo a passo o que Jesus falou. Mas Lucas também é belíssimo e super importante, porque Lucas, ele não conta tudo o que Mateus disse, mas ele conta algumas coisas que Mateus não disse. É interessante, porque quando nós somamos os dois recortes, nós temos um material muito mais completo, uma visão muito mais completa da realidade. A visão fica ampla, fica belíssima para nós. Tá? E como o nosso tempo já está bem avançado, eu vou lançar aqui o Curious, que é o que eu chamo vírus da curiosidade. Eu vou deixar para o nosso próximo encontro essa leitura do Sermão da Montanha. E nós vamos tentar aproximar
os dois materiais. E vamos tentar entrar aí, pela graça de Deus, nessa pesquisa desse material tão lindo, dessa fala de Jesus. Só que nós vamos trabalhar a partir de Lucas, tá bom? Porque nós estamos estudando Lucas. Mas se você quiser, você já pode ler Mateus, e aí eu te diria para você ler o capítulo 5, 6 e 7, e ler também aqui, a partir do versículo 17 até o 49, do capítulo 6 de Lucas, e você vai ter uma visão mais completa desse que é, na minha opinião, um dos materiais mais belos da fala de Jesus. Tá bom? Jesus vai falar mais coisas lindíssimas e super importantes que não estão registradas no Sermão da Montanha, mas o Sermão da Montanha é, de fato, uma pregação, uma exposição belíssima da proposta do reino, completa, extremamente cheia de graça e de sabedoria, porque é assim o nosso Mestre, Senhor e Salvador, cheio de graça e de verdade, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E se nós seguirmos pela fé e pela graça o Sermão da Montanha, com certeza nós vamos aprender a orar como Jesus orou e a viver como ele viveu, porque é um modelo para a nossa espiritualidade. Agora, vamos pensar no Sermão da Montanha na semana que vem, a partir do versículo 17 até o 49. Eu espero você para o nosso próximo encontro, levando em consideração que hoje nós enfatizamos que Jesus é o Senhor do sábado, porque ele já disse isso, está registrado aqui que nós vimos, né? No versículo 5 do capítulo 6. Eu quero te convidar a entrar nessa semana no descanso do Senhor, a ter uma semana de paz, de fé, de prosperidade, de graça e de favor do Senhor, reconhecendo que ele é o nosso descanso, ele é o nosso sábado. Sábado significa tempo de descanso. Dentro da perspectiva judaica, era essa a proposta: descansar, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. 1 Pedro 5,7, o meu versículo preferido do Novo Testamento. Lançando sobre ele, deixando nos pés de Jesus aquilo que pesa nosso coração, aquilo que traz angústia para o nosso espírito e que tira a nossa paz. Talvez a sua angústia, talvez a sua dor nesse momento seja a perda de algum parente querido, ou ter algum parente agora internado, algum amigo, algum irmão. Estamos enfrentando um tempo tão difícil como povo nessa terra, não apenas como cristãos, mas a humanidade está sofrendo por conta dessa virulência. Mas nós sabemos que Deus é maior do que qualquer vírus, Deus é maior do que qualquer situação adversa que nos advenha. Ele é o nosso provedor, o nosso Salvador. E se estamos juntos estudando no dia de hoje, é porque Ele nos guardou pela sua graça por mais uma semana. Ele pode fazer isso de novo. Ele pode nos dar mais uma semana na presença dEle, de paz, de saúde, de alegria, de bênção. Vamos tomar posse pela fé e vamos fazer o melhor que nós pudermos para melhorar a vida uns dos outros, servindo uns aos outros. Que eu e você possamos ter uma ação prática diante da dor do outro. Jesus não se deixou paralisar pela crítica, pelos olhos daqueles que, olhando para ele ali na sinagoga, só queriam ver onde ele ia falhar, se ele ia falhar. O amor venceu a interpretação errônea do sábado. Jesus é o verdadeiro amor. Ele declarou a cura, ele curou aquele homem que sofria. Ele deu para ele a capacidade, talvez, de trabalhar, né? Muitos eram os trabalhos manuais naquela época, e ele tinha uma mão mirrada. Jesus restaura a sua mão. Jesus restaurou ali a dignidade daquele homem. O importante no sábado, o importante é esperar em Deus, ouvir Deus, e fazer o melhor que nós pudermos com aquilo que temos. Vimos Jesus no sábado descansando, vimos Jesus no sábado ensinando, vimos Jesus no sábado curando. Que Deus nos use para sermos esse lugar de descanso, de cura e de ensino para todos aqueles que sofrem nessa semana. Amém? Um beijo para o seu coração, que você viva a melhor semana da sua vida. Em nome de Jesus, se o Senhor assim permitir, nos vemos na próxima semana.